Olha aí, mais um livro bacana, Emergências e Cuidados Intensivos em Pequenos Animais, de Douglas, Kenneth Tire e William, da Manoli. Vamos lá, Emergências e Cuidados Intensivos em Pequenos Animais. Aqui é o que ele contém, né? Parte 2. Apêndices. Agora vamos para o resumo. Suporte vital e estabilização inicial. Parte 1. Monitoração e cuidados intensivos do paciente criticamente enfermo. A abordagem ao paciente de emergência. Começa com a triagem, de acordo com a urgência, necessidade de cuidado de emergência, permite a identificação e o tratamento rápido de problemas que ameaçam a vida do paciente. Os pacientes estáveis devem esperar para ser atendidos, e aqueles com problemas que implicam risco de morte são examinados sem demora. Todos os animais devem ser avaliados por um veterinário ou enfermeiro veterinário dentro de 1 minuto após a chegada ao hospital de emergência. Chegou na emergência, tem que ter uma avaliação. Pode chegar e sentar. Ah, trouxe o animal para emergência, assim, já espere. Não, uma vez eu cheguei com um cachorro envenenado, minha cachorra comeu, não sei o que foi, estava envenenado. Cheguei na emergência e a pessoa da triagem só falou, ó, tem 2 pessoas na frente, pode sentar. Eu disse, a cachorra tá aqui, tava com sintomatologia de chumbinha. Tem que sentar e esperar os outros 2 para ser atendido. Eu fui embora, porque a cachorra ia morrer por falta de atendimento. Isso não existe, né? Quer dizer, não é recomendado. Pacientes com problemas que implicam risco de morte podem ser levados diretamente para a área de tratamento de emergência para receber terapia imediata. E pacientes estáveis podem esperar com o proprietário. Já em contrapartida, outra vez eu cheguei com o cachorro muito mal na emergência. Isso falo de cachorro meu, porque os meus eu levo para o atendimento. Alguns, né? Esse eu recebi, ele estava na casa de uma amiga. Quando eu recebi ele estava muito mal, e eu cheguei na clínica veterinária e eles já me encaminharam, passaram na frente de todos os outros. Essa estava com problema renal, a outra estava com envenenamento. Resumo do envenenamento, eu levei, eu mesma tratei. Eu procurei na minha maletinha as medicações, achei atropina, etc, diurético, soro, aí dei nela. Mas dei assim, coração na mão, porque cachorro meu, eu não gosto de estar furando, né? Eu prefiro levar os meus cães para o veterinário, mas isso é questão pessoal. Identificação de problemas que implicam risco de morte no exame inicial. Tem que ter pesquisa primária, avaliação da respiração de sinais vitais, avaliação primária rápida com a atenção especial para o ABC, que é as vias respiratórias, airway, respiração, breathing, circulação, circulation. Também determinar se o animal está tentando respirar ou se está respirando normal. Se o animal está respirando, a respiração dele é eficaz? Você se pergunta. Aqui uma tabela, certo? Após estabilizar a via respiratória e a respiração, tem que avaliar outros sinais vitais, certo? A cor das mucosas, também avaliar o tempo de preenchimento capilar. Isso deve ser feito aplicando expressão até a mucosa bucal rosa ficar bem esbranquiçada e contando-se o número de segundos para a cor voltar ao normal. É melhor fazer esse teste na gengiva do que no lábio, porque a tensão sobre o lábio pode afetar o tempo de preenchimento capilar. A avaliação do tempo de preenchimento capilar fornece uma indicação grosseira do estado de hidratação e da perfusão periférica. Aqui é mais uma tabela. Devemos também determinar a qualidade do pulso do animal. Aqui fala muito sobre a parte do pulso, mas mais tarde tem a parte específica disso. E aqui é só um resumo, né? Pulsos ausentes
Se você verifica que não tem nenhum batimento cardíaco audível à auscultação, tem que fazer a reanimação cardiopulmonar. Medir a frequência cardíaca, deve fazer isso, determinar a temperatura corpórea. Chegou que tem pulso, né? Chegou que tem pulso, aí próximo passo, medir a frequência cardíaca. Depois, determinar a temperatura corpórea, as coisas básicas. Usar a mnemônica Crash Plan, um plano de impacto, para fazer uma avaliação completa do paciente. Tem um quadro na frente que mostra. Enquanto faz a avaliação da triagem inicial, o enfermeiro ou o veterinário deve obter do proprietário um breve histórico que inclua qual a queixa atual, quando o animal esteve normal pela última vez, qual é a duração dos sinais, e obter uma revisão curta dos sistemas, tosse, sibilo, poliúria e consistência fecal. Outros animais mostraram sinais clínicos semelhantes lá na casa. O animal está tomando... O animal está tomando alguma medicação atualmente ou já teve uma condição clínica diagnosticada previamente? Existe hemorragia interna ou externa? Se existe, precisa ser controlada. Essa é a Crash Plan. Tem as letrinhas A, Crash Plan, Airway respiratório, C, cardiovascular, respiratório, abdômen, espinha, coluna, cabeça, pelve, incluindo exame retal, os membros, incluindo a cauda, artérias e os nervos. Considerar a possibilidade, se hemorragia, considerar a possibilidade de hemorragia abdominal em andamento em pacientes que não ficam estabilizados com líquidos intravenosos e cujos hematócritos tenham caída, exatamente. Em geral, não é recomendável retirar sangue do abdômen, porque o sangue vai ser reabsorvido 40% em 24 horas. Existem 3 indicações para retirar sangue do abdômen: quando o acúmulo é suficiente para prejudicar a respiração, fica ali tensionando, né? Quando o paciente precisa de uma transfusão de sangue e o sangue abdominal é a única fonte disponível, quando é necessário durante laparotomia para limpar o campo a fim de melhorar a visão, se você está durante uma cirurgia, né? Checar nitrogênio da ureia sanguínea, a glicemia, se tiver como, né? Na emergência. Também, se tiver como checar eletrólitos séricos, esses valores podem ser usados para detectar anormalidades eletrolíticas que ameacem a vida, como hipercalemia, hipocalcemia, hipercalcemia e as proporções entre sódio e potássio no hipoadrenocorticismo. Conhecer esses valores ajuda o clínico a escolher a fluidoterapia adequada. Gases sanguíneos, o reconhecimento e a correção de anormalidade pode evitar a descompensação do paciente e possível parada cardíaca. Em geral, deve-se usar solução fisiológica 0,9% para alcalose e uma solução tamponada como Ringer lactato para acidose. Pode-se avaliar o esfregar sanguíneo para ver se existe leucocitose, leucopenia, fazer estimativa do número de plaquetas, ver se há hemoparasitas e anormalidades dos eritrócitos. Para isso, basta as soluções corretas e o microscópio. Teste de coagulação pode ser feito também. Um eletrocardiograma vai ajudar a determinar se arritmias ou uma cardiopatia são responsáveis pela má perfusão sanguínea. Uma urinálise, deve-se observar a amostra de urina antes de administrar líquidos para avaliar a capacidade do animal de concentrar a urina. Os resultados de sedimento urinário e da tira reagente podem ser avaliados quanto a cilindros, evidência de infecção, trato urinário, hematúria, glicosúria, cetonúria e proteinúria. Uma pesquisa secundária do paciente, incluindo o exame físico completo, deve ser feita assim que os sistemas respiratórios e circulatórios tenham sido tratados. Iniciar com a avaliação neurológica, avaliar o nível de consciência, se ele está alerta, se responde à voz e estímulos visuais, se responde só a estímulos dolorosos, ou se está em coma ou irresponsivo, certo? Verificar se o paciente tem anormalidades neurológicas graves da medula espinhal e dos nervos periféricos. Notificar os proprietários da primeira oportunidade antes de fazer exame diagnóstico, instituir terapias e fazer cirurgias onerosas. Se o animal tiver lesões neurológicas com prognóstico desfavorável à grave, tem que conversar com o proprietário antes de tomar qualquer decisão.
Tratamento de emergência de feridas abertas e fraturas. Primeiro, controle de sangramento, prevenir contaminação adicional. No caso de feridas contaminadas ou fraturas abertas, podem ser obtidas culturas bacterianas e pode-se iniciar antibiótico terapia. Imobilizar fraturas de membros. Avaliação agora do abdômen e do trato urinário, né? Você tem que fazer isso também. Isso já é de praxe, o veterinário já tem que saber isso, né? Claro. Prontidão na sala de emergência. A importância da prontidão. Isso é, antes do animal chegar. A importância da prontidão. Os trabalhos de reanimação devem ser organizados antecipadamente. Equipamentos, medicamentos, suprimentos necessários devem estar no mesmo lugar o tempo todo. O equipo deve estar funcionando corretamente. Todo o pessoal disponível deve ser treinado para ser parte funcional da equipe de reanimação. Devem ser feitos ensaios periódicos. A prontidão típica para uma emergência inclui presença de oxigênio, carrinho de materiais, eletrocardiograma, equipe para catéter, líquidos e equipe de administração, fonte de calor. O hospital deve ter uma área destinada para receber casos de emergência que incluam pia grande, grades para molhar animais hipertérmicos ou para remoção de venenos tópicos. Aqui alguns equipamentos, né? Continua, equipamentos. Fármacos, são tabelas mais, né? Agora, reanimação cardiopulmonar cerebral. A parada cardiopulmonar é a cessação da ventilação funcional e da circulação efetiva. Sinais clínicos: a prevenção da parada cardíaca sempre é mais bem sucedida que o seu tratamento. Os sinais de parada iminente incluem respiração ofegante agônica, mucosas cianóticas acinzentadas ou pálidas, pupilas dilatadas não responsivas, pulso fraco, pouco palpáveis, escurecimento do sangue que extravasa, ausência de sangramento no local cirúrgico. A reanimação comprovadamente gera uma frequência do retorno do ritmo espontâneo de 30% a 60% dos casos. Mas os que sobrevivem à alta variam apenas de 2% a 14%. Então não é porque você reanimou que ele vai sobreviver 100%, né? A reanimação não é recomendada em todas as circunstâncias de parada cardíaca. A decisão de não reanimar deve ser tomada de acordo com os méritos de cada caso individualmente e consultando-se o proprietário. Vai que o proprietário não quer que reanime o animal. A reanimação deve continuar por pelo menos 20 minutos, porém não deve durar mais que 30 minutos. O suporte vital básico imediato inclui o ABC, aquele que foi falado antes, via respiratória, respiração e circulação. Circulação. Essa tabela tem os agonistas úteis na reanimação cardiopulmonar, alguns fármacos, né? E as suas dosagens. Aqui eu falo um pouco sobre bicarbonato de sódio. A alcalinização é recomendada para combater a acidose metabólica gerada pela ausência de perfusão tecidual. Tem que ter muito cuidado para administrar. O bicarbonato de sódio. Aqui os tipos de parada cardiopulmonar. Deve-se evitar a administração de glicose, a menos que tenha uma hipoglicemia. A hiperglicemia modesta, após reanimação em cães e gatos, prejudica o resultado neurológico. Então, você administrar a glicose e após ter
o animal até parada cardíaca e você ainda dá uma glicose, pode causar problema, né, no resultado neurológico posterior à reanimação. O mecanismo é atribuído ao favorecimento de acidose lática intracelular. Então, continuando. Há muito tempo observou-se que certos sistemas orgânicos, cérebro e coração, mais notavelmente, parecem funcionar razoavelmente logo após a reanimação, mas deterioram nas horas subsequentes. Então, os aumentos bifásicos na permeabilidade da barreira hematocefálica em um modelo murino de parada cardíaca sugerem uma agressão isquêmica inicial, seguida por uma lesão por reperfusão tardia. Existem várias razões possíveis para isso: lesão por reperfusão secundária à geração de metabólitos intermediários reativos do oxigênio, ativação e sequestro de leucócitos devido à liberação de citocinas e outros mediadores inflamatórios, coagulação intravascular disseminada. Aqui, fármacos usados para tratar a lesão por reperfusão: calopurinol, aqui tem a dosagem, manitol, dimetilsulfóxido. Ok. O aspecto mais importante na reanimação cerebral é começar a circulação artificial efetiva o mais cedo possível e restabelecer a circulação espontânea efetiva também o quanto antes. Após a parada, a consciência deve começar a voltar por cerca de 15 a 30 minutos. Isso seria um bom prognóstico. Se a consciência não voltar ou se a reanimação tiver ultrapassado 15 minutos, pode considerar a existência de dano cerebral. Após o retorno da circulação espontânea, os aspectos mais importantes da reanimação cerebral envolvem o controle fisiológico e suporte do paciente. O manitol deve ser administrado lentamente quando necessário, diminui osmoticamente o edema cerebral e elimina os radicais de hidroxina. A furosemida é um vasodilatador fraco e redistribui o sangue para fora do cérebro. Ambos os diuréticos removem líquido do corpo. Tem que monitorar a hipotensão após a administração de diuréticos. Recomendações para cuidados pós-animação: suporte do sistema cardiovascular, minimizar o dano cerebral, monitorar o débito dentário, proteger o trato gastrointestinal. As tendências da competência neurológica devem ser monitoradas estritamente nas horas e dias que seguem a parada. Choque. O choque é definido como uma produção inadequada de energia celular resultante de perfusão inadequada para satisfazer as necessidades metabólicas celulares. Existem categorias de choque. O único paciente pode ter mais de um tipo de choque. O choque hipovolêmico deve ser a um volume circulante efetivo baixo de sangue e pouco retorno venoso. Choque cardiogênico consiste em fluxo anterógrado baixo devido a problemas pericardíacos relacionados. O choque metabólico também é um tipo de choque. Choque séptico por conta de infecção. Tratamento do choque. Líquidos. A restauração de um volume sanguíneo circulante efetivo é uma prioridade máxima nos choques hipovolêmicos, traumáticos e sépticos. O ponto final da administração de líquido a determinado paciente é o alívio da vasoconstrição periférica, a restauração de qualidade de pulso aceitável e o retorno de débito urinário. A fluidoterapia intensa é contraindicada no choque cardiogênico, porque você pode afogar o animal. Simpaticomiméticos raramente são necessários no choque hipovolêmico ou traumático, mas em alguns casos são necessários para manter a função miocárdica. A liberação de oxigênio, tônus vasomotor e a perfusão tecidual no choque séptico e na miocardiopatia dilatada ou após parada cardíaca, estando contraindicados na cardiomiopatia hipertrófica.
Medicamentos de primeira escolha são dopamina ou dobutamina. Antibióticos. Os antibióticos são indicados caso se saiba ou suspeite que os pacientes tenham infecção ou está muito contaminado. Os antibióticos ou combinações de antibióticos devem ser de amplo espectro, ter alta probabilidade de serem efetivos. Demonstrou-se que os glicocorticosteroides têm efeitos benéficos em formas diferentes de choque em animais. Aqui mais a tabela. Mais tabelas. Ensaio clínico. Tratamentos realizados, de ensaios clínicos, né? Bastante. A administração de medicamentos anti-inflamatórios pode ser benéfica em algumas circunstâncias e prejudicial em outras. O problema é que não sabemos que animais poderiam beneficiar-se. Antiprostaglandinas. As prostaglandinas liberadas na circulação sistêmica durante o choque causam alterações hemodinâmicas acentuadas, incluindo débito cardíaco diminuído, hipotensão sistêmica, hipertensão pulmonar e o aumento de permeabilidade vascular. Glicose. Um bolo de glicose pode ser administrado para aumentar a concentração de glicose no líquido extracelular. Bicarbonato. Administrar bicarbonato de sódio se a acidose metabólica se tornar grave. A administração de bicarbonato tem que ser lenta e durante 20 minutos. Inotrópicos positivos. Se a pressão sanguínea permanecer baixa, apesar de uma carga hídrica adequada, estão indicados simpaticomiméticos. Os de primeira escolha são dopamina ou dobutamina. Deve-se ter uma prevenção de insuficiência renal vasogênica aguda. O débito urinário é um indicador indireto do fluxo sanguíneo renal. Deve-se colocar um catéter urinário asepticamente para verificar e quantificar o débito urinário. A administração adequada do líquido é a pedra fundamental da perfusão renal, mantendo o débito urinário, minimizando a incidência de insuficiência renal. Se a restauração do volume circulante efetivo não gerar um fluxo urinário aceitável, deve-se administrar diuréticos. Aqui, dosagem do manitol. O manitol aumenta o volume sanguíneo e a perfusão renal e, subsequentemente, age como diurético osmótico. Se não for detectado fluxo urinário dentro de 10 minutos após o término da infusão de manitol, deve-se administrar outro diurético. A dopamina também causa vasodilatação renal. Se cada diurético individualmente não induzir um débito urinário aceitável, talvez a administração simultânea de todos os 3 diuréticos citados aqui nesse livro venha a ser efetiva. Proteção do trato gastrointestinal, ulceração e desprendimento da mucosa do trato gastrointestinal são consequências comuns do choque séptico. A pedra fundamental da proteção do trato gastrointestinal é a restauração de um volume sanguíneo circulante efetivo e o restabelecimento da perfusão e da oxigenação adequadas das vísceras. Os sucralfatos reagem com ácido clorídrico para formar um complexo que se liga a exudatos proteináceos nas úlceras e protege o local contra dano adicional causado pela pepsina, pelo ácido ou pela bile. A cimetidina, a ranitidina e a famotidina bloqueiam o receptor H2 na membrana basolateral das células parietais do estômago. Aqui mais uma tabela. O omeprazol é inibidor da bomba de sódio gástrica. O misoprostol inibe diretamente a secreção de ácido gástrico pelas células parietais e é citoprotetor ao aumentar a secreção de muco gástrico e bicarbonato. A doença parenquimatosa pulmonar infiltrativa difusa, geralmente conhecida como síndrome da dificuldade respiratória aguda, é uma sequela comum de vários processos de choque. Esse processo infiltrativo difuso diminui a complacência pulmonar e aumenta o trabalho da ventilação. À medida que o processo se agrava,
a colapso alveolar das pequenas vias respiratórias e aumenta a mistura venosa e a hipoxemia. Inicialmente, a oxigênio-terapia é paliativa, mas à medida que o comprometimento do parênquima pulmonar piora, a ventilação com pressão positiva torna-se necessária para expandir as pequenas vias respiratórias e os alvéolos. Falando-se em coagulação intravascular disseminada, é causada por dano endotelial que expõe o colágeno da membrana basal ou por dano tecidual que causa a liberação de tromboplastina tecidual na circulação sistêmica. Isso ativa as cascatas da coagulação e da agregação plaquetária. Tratamento da doença subjacente. Tem que tratar a doença que está causando, né? O problema é a administração generosa de líquidos cristalóides para maximizar a microcirculação e induzir hemodiluição modesta é importante. Nessa coagulação intravascular disseminada, a gente tem que usar heparina para tratar a fase hipercoagulativa. Usa-se plasma fresco congelado para tratar a fase hipocoagulativa. A nutrição deve ser iniciada de 24 a 48 horas após o início da doença crítica.